Ela está te observando. Ela pensa em você. A mente dela revisita o seu nome, a sua imagem, as memórias que vocês construíram, mas ela nunca vai entrar em contato. E a razão pela qual ela permanece em silêncio, escondida nas sombras digitais, vai abalar a estrutura de tudo o que você achava que sabia sobre a natureza humana e os relacionamentos. A maioria dos homens vive uma vida inteira de confusão, tateando no escuro, acreditando ingenuamente que as mulheres operam na mesma estrutura emocional lógica e direta que os homens. Elas não operam. E acreditar nisso é o caminho mais rápido para a servidão emocional. Uma mulher prefere sofrer em silêncio absoluto, prefere queimar por dentro com a dúvida, do que admitir que estava errada. Ela prefere stalkear o seu perfil 10 vezes ao dia, rever os seus stories até decorar cada detalhe do fundo da imagem e sussurrar o seu nome na solidão do quarto dela do que tomar uma única atitude concreta. Você acha que ela seguiu em frente. Você olha para o silêncio dela e interpreta como indiferença. Mas a verdade é muito mais complexa e, de certa forma, muito mais perversa. Ela está assistindo. Ela está esperando. Ela está torcendo para que você falhe ou para que você vença, dependendo do dia. Mas ela nunca será a primeira a quebrar o gelo. E uma vez que você entenda o porquê, uma vez que você olhe por trás da cortina desse teatro de sombras, sua perspectiva inteira sobre relacionamentos, sobre valor próprio e sobre a filosofia estoica aplicada à vida real mudará para sempre. Bem-vindo ao Estoico Cru. Aqui, nós não lidamos com fantasias. Lidamos com a realidade brutal da natureza humana. Se você está pronto para a verdade crua, sem filtros, se você já sentiu a dor de uma mulher que um dia disse te amar e agora age como se você fosse um fantasma, este será o texto mais importante que você consumirá este ano. Hoje, nós vamos expor as 5 verdades brutais sobre por que ela está te observando, mas nunca vai estender a mão. Se você está pronto para retomar o controle da sua mente, comente agora mesmo a palavra realidade. Deixe o algoritmo saber que você não é mais um homem fraco, esperando por migalhas de atenção. Vamos começar. Ponto número 1. Ela é viciada em te observar. Entenda isso não como um elogio, mas como um diagnóstico de uma patologia moderna. Ela não consegue parar de te assistir. Ela pensa em você, mas o silêncio é a arma dela. Não é porque ela não sente sua falta. Não é porque ela encontrou outro que preenche o vazio. E certamente não é porque ela superou. É porque ela está viciada na sensação de observar, sem nunca te dar a satisfação de saber que ela está lá. Ela é uma espectadora na arquibancada da sua vida e ela quer manter o privilégio de assistir ao show sem pagar o ingresso da vulnerabilidade. O estoicismo nos ensina sobre a temperança e sobre o vício. Sêneca nos alertava sobre como nos tornamos escravos dos nossos desejos e impulsos. No mundo moderno, esse impulso é o voyeurismo digital. Ela espreita nas sombras, rolando pelo seu feed, verificando se você postou algo novo, revivendo velhas memórias digitais. Mas ela não vai quebrar. Por quê? Porque as mulheres operam em uma frequência emocional diferente, uma frequência que prioriza a segurança do ego acima da resolução do conflito. Um homem, quando sente falta de alguém verdadeiramente, quando a dor da ausência supera o orgulho, ele age. A natureza masculina é projetiva, é ativa. O homem quer consertar. Ele quer construir pontes. Ele quer resolver o problema. Mas a mulher, em sua essência estratégica de preservação, ela espera, ela calcula, ela testa você sem dizer uma única palavra. O silêncio dela é o teste. A ausência dela é o exame final. Ela não te observa porque quer você de volta imediatamente. Ela te observa porque precisa confirmar desesperadamente que ela ainda aluga um triplex na sua cabeça sem pagar aluguel.
Essa é a psicologia feminina em seu núcleo mais cru. Ela não quer arriscar ser rejeitada. Ela não quer arriscar parecer fraca, parecer a parte dependente da equação. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações sobre a necessidade de não se importar com a opinião alheia, de ser como um rochedo contra o qual as ondas quebram continuamente. Ela, no entanto, é a onda que teme quebrar. Se ela te manda uma mensagem, se ela te liga, se ela admite, mesmo que por um segundo, que tem pensado em você, ela perde a vantagem tática. Ela entrega as chaves do castelo. E ela não pode se dar ao luxo de fazer isso. Porque para uma mulher, muitas vezes, a percepção de poder na dinâmica do relacionamento é mais importante do que o fechamento, mais importante do que a paz, mais importante até do que o amor. Então, em vez de estender a mão, ela observa, ela espera, ela deixa o tempo fazer o trabalho sujo por ela. Ela acredita piamente que cedo ou tarde você vai quebrar. Ela espera que você verifique o perfil dela, que você curta as postagens dela, que você apareça nas mensagens diretas dela, implorando por um pouco de atenção. Esse é o jogo. Essa é a estratégia. E a tragédia é que a maioria dos homens, desconectados de sua própria força interior e carentes de validação externa, caem nessa armadilha como moscas no mel. Homens desperdiçam semanas, meses, às vezes anos preciosos de suas vidas finitas pensando: se ela ainda está visualizando meus stories, talvez ela ainda se importe, talvez haja uma chance. Pare com isso. O estoicismo exige que você veja as coisas como elas são, e não como você gostaria que elas fossem. Epicteto nos ensina que o que nos perturba não são os fatos, mas nossos julgamentos sobre os fatos. O fato é, ela está olhando. O julgamento errado é, ela me ama. A realidade é, ela está curiosa e quer manter o controle. Uma mulher não entra em contato com o homem em quem ela está meramente interessada. Ela entra em contato com um homem que ela tem medo de perder para sempre. E agora, neste exato momento, ela não acha que te perdeu. Ela ainda espera que você volte rastejando. Então, ela senta lá, silenciosamente coletando inteligência sobre a sua vida como um espião em território inimigo. Ela quer ver se você parece feliz sem ela. E essa é a maior ofensa para o ego dela. A sua felicidade independente. Ela quer saber se você ainda está pensando nela. Ela quer saber se você está saindo com alguém novo, alguém melhor, alguém mais jovem ou mais interessante. E no momento em que ela vê algo que não gosta, ela vai reagir, mas não da maneira madura, não estendendo a mão. Em vez disso, ela vai postar algo destinado a capturar a sua atenção. É a isca. Ela vai agir como se estivesse vivendo a melhor vida possível. O estoico sabe que a felicidade é interna, mas ela vai tentar projetar uma felicidade externa, fabricada para o Instagram. Ela vai postar fotos com outros homens apenas para ver se você nota, apenas para provocar o ciúme, essa paixão vil que corrói a alma. Mas ela não vai te contatar, porque no momento em que ela fizer isso, ela estará admitindo que você tem poder sobre as emoções dela. E as mulheres, instintivamente, não rendem poder, a menos que sejam forçadas pelas circunstâncias ou por uma paixão avassaladora que elas não conseguem conter. Se ela realmente quisesse você de volta, se o desejo fosse genuíno e puro, ela não estaria apenas observando. Você já saberia. A ação é a linguagem da verdade. Ela estaria na sua caixa de entrada. Ela estaria te ligando. Ela estaria fazendo um esforço real, tangível. As mulheres não ficam sentadas no banco de reservas quando se trata de homens que elas não podem se dar ao luxo de perder. Elas movem montanhas. Então, se ela está apenas assistindo, isso significa que ela ainda está mantendo você como uma opção, um plano B, um step emocional, e não como uma prioridade. Essa é a verdade que você precisa engolir, por mais amarga que seja.
E o momento em que você para de olhar de volta, o momento em que você aplica a indiferença estoica, o momento em que você a corta completamente da sua vida digital e mental, é o momento em que ela começa a entrar em pânico. Porque, de repente, a dinâmica muda. De repente, ela é quem está se perguntando. De repente, ela é quem está pensando demais. E é aí que a verdadeira mudança acontece. Sua ausência começará a assombrá-la. Seu silêncio será mais alto do que qualquer grito, do que qualquer declaração de amor, do que qualquer carta de desculpas. Porque agora, pela primeira vez, ela não sabe o que você está pensando. O mistério retorna. Ela não sabe se você seguiu em frente. Ela perdeu o acesso à sua mente, e isso a deixa insana. Se você está compreendendo o poder do silêncio, se você está começando a ver como a sua própria validação deve vir de dentro e não de uma notificação no celular, eu quero que você pause agora e comente a palavra silêncio. Afirme o seu compromisso com a sua própria paz mental. Vamos para o segundo ponto brutal. Ela teme perder o controle mais do que teme perder você. Isso pode soar cruel, mas é necessário dissecar essa realidade. Ela não sente sua falta da maneira romântica que os filmes de Hollywood venderam para você. Ela sente falta de controlar você. Ela não senta lá chorando pelo que perdeu, pela conexão de almas. Ela senta lá se perguntando se ela ainda tem você emocionalmente fisgado, se o anzol ainda está na sua boca. Se ela realmente temesse perder você como pessoa, como parceiro de vida, ela nunca teria deixado você ir em primeiro lugar. Mas não é sobre isso que se trata. Trata-se de poder. Nietzsche falava sobre a vontade de poder como uma força motriz humana, e nos relacionamentos modernos isso é mais evidente do que nunca. Uma mulher deixará um homem não porque ela é infeliz, mas porque ela não sente mais que ele é um desafio, ou porque ela sente que ele é fraco demais para liderar, ou porque ela já o decifrou completamente e o tédio se instalou. Ela vai testar você repetidamente. Sêneca dizia que o homem é testado pelas circunstâncias como o ouro é testado pelo fogo. Nos relacionamentos, a mulher é o fogo. Se você falhar nesses testes, se você quebrar sob pressão, se você se tornar carente, pegajoso, necessitado, se você começar a priorizá-la acima do seu próprio propósito, acima da sua missão de vida, ela começará o processo de desapego. A maioria dos homens pensa que um término acontece de repente, num estalo de dedos. Não acontece. É como a erosão de uma montanha. Acontece lentamente, grão por grão. A verdade é que no momento em que ela realmente vai embora, no momento em que ela diz acabou, ela já estava emocionalmente fora da relação há semanas, meses, às vezes até anos. Ela estava apenas esperando por uma razão, uma desculpa socialmente aceitável, um deslize seu para justificar a partida que já tinha acontecido na mente dela. E quando ela encontra essa razão, ela parte. Agora, aqui é onde a maioria dos homens erra e perde a própria dignidade. Eles assumem que porque ela foi embora, ela deve ter terminado para sempre, que ela deve ter encontrado alguém melhor, que ela deve estar feliz sem eles. Mas o que eles não percebem, cegos pela própria dor, é que as mulheres nem sempre vão embora porque querem terminar para sempre. Elas vão embora porque querem ver o que você vai fazer. É um teste final de masculinidade. Elas querem ver se você vai desmoronar, se você vai começar a perseguir, se vai começar a implorar, se vai começar a provar para elas que elas eram o centro do seu universo. E se você fizer isso, você falhou. É nesse momento que elas sabem que tomaram a decisão certa. Porque o momento em que ela vê você desmoronar, o momento em que ela vê você esperando como um cachorro fiel na porta, ela sabe que tem você. E é exatamente por isso que ela nunca vai entrar em contato primeiro. Porque para ela, entrar em contato significaria admitir que ela não controla mais a situação.
As mulheres não temem perder um homem qualquer. Elas temem perder um homem que elas não podem manipular, um homem que é dono de si mesmo. Pense nisso com a lógica fria de um estrategista. Se uma mulher valoriza verdadeiramente um homem, ela fará o que for preciso para mantê-lo. Ela garantirá que está na vida dele. Ela comunicará. Ela comprometerá. Mas se ela está assistindo das arquibancadas, sem dizer uma palavra, é porque ela ainda acredita que segura a vantagem. Ela acha que você está esperando. Ela acha que você está verificando as redes sociais dela a cada 5 minutos. Ela acha que você está se perguntando sobre ela, sentindo falta dela, reprisando as memórias na sua cabeça em um loop infinito de nostalgia tóxica. E enquanto ela acreditar nisso, enquanto ela tiver essa certeza arrogante, ela não tem motivo nenhum para voltar. Por que comprar a vaca se o leite é de graça? Por que voltar para alguém que já está na mente dela, garantido? Ela só começará a entrar em pânico quando essa crença for destruída, e o momento em que ela percebe que não tem mais controle sobre você é o momento em que ela perde a cabeça. É por isso que ela vai testar as águas antes de entrar em contato. Ela não vai mandar um "oi" sumido logo de cara. Ela vai postar algo projetado milimetricamente para chamar sua atenção. Uma foto com outro cara, um status que sugere saudade de alguém, uma letra de música que é obviamente sobre o passado de vocês. E ela vai esperar, como um pescador observando a boia. Ela vai ver se você morde a isca, se você reagir, se você curtir, se você comentar, se você mandar uma mensagem irritada ou triste, ela ganha. O ego dela é alimentado, ela volta a dormir tranquila. Mas se você não reagir, se você aplicar a apatia estoica, a ausência de perturbação, é aí que o pânico começa, porque agora ela está insegura, agora ela não sabe se calculou mal. Agora ela começa a se perguntar, será que eu realmente o perdi? Será que ele seguiu em frente? Por que ele não entrou em contato? Ele me substituiu? E é aqui que o jogo vira. Porque o maior medo de uma mulher insegura não é perder um homem, é perder o controle sobre as emoções dele. É por isso que ela nunca vai entrar em contato primeiro, porque admitir que estava errada significa render a dinâmica de poder. E para a maioria das mulheres modernas, condicionadas a buscar validação constante, isso é inaceitável. Então ela vai sentar lá assistindo, esperando, testando, torcendo, para que um dia você dê a ela uma razão, mínima que seja, para acreditar que ela ainda tem influência sobre você. É por isso que o movimento mais poderoso que você pode fazer é ir embora completamente. Não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. O segundo em que ela sente sua ausência energética, o segundo em que ela percebe que você não está reagindo, não está assistindo, não está esperando, a estratégia inteira dela colapsa como um castelo de cartas. Porque agora ela é quem está insegura, ela é quem começa a stalkear seu perfil. Ela é quem se pergunta se você a substituiu. Ela é quem repassa as velhas memórias com arrependimento. E é aqui que o verdadeiro arrependimento se instala, porque agora, pela primeira vez, ela é quem está perdendo o controle. Agora, ela teme perder você mais do que teme perder o poder. E quando esse momento acontece, ela quebra. Mas você, como um homem estoico, deve estar preparado não para aceitá-la de volta, mas para manter o seu curso inabalável. Isso nos leva ao terceiro ponto fundamental, uma lei universal que governa todas as interações humanas e que você deve tatuar na sua mente. Aquele que se importa menos vence. O princípio do desapego. O momento em que você começa a se importar menos do que ela, você ganha. Não se trata de fingir que não se importa. Trata-se de genuinamente colocar o seu foco, a sua energia e o seu valor em si mesmo e na sua missão, a ponto de a presença ou a ausência dela se tornar um indiferente preferível, como diriam os estoicos.
e não uma necessidade absoluta. Esta é a lei não dita da atração que a maioria dos homens nunca entende. As mulheres não se apaixonam por histórias de amor melosas, onde o homem se sacrifica no altar da adoração. Elas não se apegam por causa de palavras bonitas, promessas vazias ou história passada. Elas se apegam à incerteza. Elas se apegam ao mistério. Elas se apegam à sensação de não saber exatamente onde estão pisando com você. O segundo em que uma mulher te decifra, o momento em que ela sabe que você está esperando, o momento em que ela não sente desafio nenhum, ela perde o interesse. É biológico, é evolutivo. Ela pode ainda gostar de você como pessoa. Ela pode ainda se importar com o seu bem-estar. Mas ela não vai te perseguir. Ela não vai sentir aquele desejo visceral que a mantém acordada à noite. Porque na mente dela, ela já tem você. E as mulheres não perseguem o que já é delas. As mulheres, assim como os homens em muitos aspectos, perseguem o que temem perder. Uma mulher ficará obcecada pelo homem que ela não consegue ter totalmente. Ela perderá o sono por um homem que é imprevisível, que tem um propósito maior do que ela. Ela se apaixonará profundamente por um homem que a faz sentir que poderia perdê-lo a qualquer momento se ela não se comportar, se ela não agregar valor. Mas se ela sabe que você está esperando, se ela sabe que você ainda está apegado, se ela sabe que você ainda se importa mais do que ela relaxa. Ela entra na zona de conforto. Ela deixa você fazer todo o trabalho pesado. Ela aproveita a atenção gratuita, o ego inflado, sem precisar dar absolutamente nada em troca. É um negócio ruim para você e um negócio excelente para ela. E é aqui que a maioria dos homens destrói o próprio valor. Em vez de segurar a linha, em vez de manter a dignidade, eles perseguem. Em vez de manter suas emoções sob o controle da razão, como Marco Aurélio faria, eles se expressam excessivamente, vomitam sentimentos. Em vez de serem um desafio, tornam-se previsíveis. E uma vez que uma mulher vê você como previsível, o jogo acabou. Por que as mulheres são atraídas pela incerteza? Você já notou como muitas mulheres parecem obcecadas por homens que a sociedade rotula como tóxicos? Você já se perguntou por que elas sempre voltam para o cara que as trata com indiferença ou até com desdém? Não é porque elas gostam de sofrer conscientemente, é por uma razão simples e primitiva. Aquele homem nunca a deixa se sentir confortável demais. Ela nunca sabe totalmente onde está com ele. Um dia ele é atencioso, no dia seguinte ele está focado no trabalho dele e distante. Um momento ele a faz se sentir especial, no próximo ele se afasta para cuidar da própria vida. E enquanto a maioria dos homens bonzinhos vê isso como cruel ou manipulador, a verdade nua e crua é que isso é o que gera a atenção necessária para a atração. Elas não querem um homem que se curva a cada demanda delas. Elas não querem um servo, elas querem um rei. Elas não querem um homem que está sempre lá, sempre disponível, sempre fácil, como um aplicativo de delivery. Elas querem a emoção da caçada. Elas querem a montanha-russa emocional. Elas querem sentir que precisam ganhar a sua atenção, que a sua validação é um prêmio valioso, não um panfleto distribuído na esquina. E se você dá a sua atenção muito livremente, se você se torna acessível demais, você mata a atração instantaneamente. Você desvaloriza a sua própria moeda. O problema é que a maioria dos homens é condicionada pela sociedade, pelos filmes, pelas músicas pop, a acreditar no oposto. A sociedade diz a você: seja um cara legal, seja disponível, mostre a ela que você se importa, compre flores, escreva poemas, diga a ela o quanto ela significa para você. E então, quando você faz tudo isso, seguindo o manual, ela vai embora. Ela perde o respeito. Por quê? Porque ela sabe que tem você na mão.
Ela não tem razão para perseguir, nenhum mistério para resolver, nenhum desafio para vencer. É por isso que a coisa mais atraente que um homem pode fazer é ser completamente desapegado do resultado. É praticar o amor fati, amar o destino, seja ele qual for. Se ela ficar, ótimo. Se ela for, ótimo. Você permanece inabalável. Nunca se importe mais do que ela. Faça-a questionar onde ela está com você. Isso é o que a mantém interessada. Como você destrói seu valor sem perceber? Cada vez que você manda 2 mensagens seguidas sem resposta, o famoso double text, você reduz o seu valor de mercado. Cada vez que você tenta se explicar excessivamente, pedindo desculpas por ser quem você é, você se torna mais fraco. Cada vez que você busca fechamento ou explicações, você dá poder a ela. Você está dizendo implicitamente: eu preciso de você para me sentir bem. Eu preciso da sua aprovação para encerrar este capítulo. Porque na mente dela, ela está pensando: se ele ainda se importa tanto assim a ponto de escrever esses textões, eu posso tê-lo de volta a hora que eu quiser. Ele é o meu plano de segurança. E se ela acredita que pode ter você sempre que quiser, ela nunca vai querer você agora. As mulheres não respeitam homens que perseguem. Elas têm repulsa. Elas respeitam homens que têm a força de ir embora. Elas respeitam homens que não imploram. Elas respeitam homens que estão focados demais em construir seu império, seu corpo e sua mente, para se importar se ela vai voltar ou não. E quando você se torna esse homem, quando essa mentalidade deixa de ser uma tática e passa a ser quem você é, ela vai notar. Ela vai sentir a mudança na vibração e, de repente, como mágica, ela é quem está perseguindo você. Como virar a dinâmica de poder agora mesmo? Ela espera que você se importe mais do que ela. Ela espera que você esteja assistindo os stories dela. Ela espera que você esteja se perguntando sobre ela. Ela espera que você entre em contato primeiro. É o padrão que você estabeleceu. Quebre o padrão. Quando você não faz nada disso, é quando a mente dela começa a girar. Ela começa a se questionar. Eu o julguei mal? Será que ele seguiu em frente? Será que ele nunca foi realmente meu? Quem é ele agora? E quando esses pensamentos começam, ela sentirá algo que não sentia há muito tempo: dúvida. E a dúvida é o fertilizante do desejo. Porque agora, pela primeira vez, ela é quem não tem certeza. Ela é quem se sente impotente. E é aí que ela começa a perseguir. É aí que ela começa a entrar em contato, inventando desculpas esfarrapadas para falar com você. É aí que ela percebe que você não é como os outros homens fracos e bajuladores que infestam a caixa de entrada dela. Você não é desesperado. Você não é fraco. Você não é fácil de controlar. E, paradoxalmente, de repente, ela quer você mais do que nunca. A mudança de mentalidade definitiva acontece quando você finalmente entende que aquele que se importa menos sempre vence. Você nunca mais verá as mulheres da mesma maneira. Você nunca mais vai perseguir. Você nunca mais vai implorar por atenção. Você nunca mais vai sentar se perguntando se ela está pensando em você, porque você saberá a verdade. O momento em que você faz uma mulher sentir que ela ganhou você completamente, ela perde o interesse. O momento em que você a faz perseguir você, ela cai mais fundo. O momento em que você se torna o homem que está focado demais em sua missão para se importar com os joguinhos dela, ela começa a desejar você. É assim que você vence. É assim que você retoma o controle. É assim que você a faz se arrepender de ter deixado você. Se você está sentindo o peso dessa verdade e está pronto para aplicá-la, pare um segundo, respire e digite nos comentários: eu sou o prêmio. Internalize isso. Não é arrogância, é autoconhecimento. Ponto número 4. Sua ausência é mais poderosa do que suas palavras. O silêncio é a forma mais brutal, inegável e ensurdecedora de poder. Ele força a outra pessoa a se sentar com seus próprios pensamentos.
com seus próprios arrependimentos e com a realização aterrorizante de que ela não tem mais acesso a você. Uma mulher esperará que você reaja. É o script padrão. Ela vai esperar que você lute por ela, faça cenas, mande flores. Ela vai esperar que você prove que ainda se importa. E quando você não faz isso, a realidade inteira dela entra em colapso. A maioria dos homens cai na armadilha das palavras. Eles acreditam no poder da argumentação lógica em um domínio que é puramente emocional. Eles acham que se puderem apenas se explicar, se puderem apenas fazê-la entender o ponto de vista deles, então ela voltará. Eles acham que se enviarem mais uma mensagem, se a lembrarem dos bons tempos, se puderem apenas convencê-la, ela de repente terá uma epifania e perceberá o que está perdendo. Mas não é assim que a psique feminina funciona nessas situações. Palavras não significam nada quando as emoções, especificamente a atração e o respeito, não estão lá. Você poderia dizer todas as coisas certas, citar os maiores poetas, escrever a mensagem mais sincera, derramar sua alma em uma confissão honesta e ainda assim não faria nada para trazê-la de volta. Pelo contrário, isso só confirmaria a ela que você está nas mãos dela. As mulheres não sentem arrependimento quando você dá a elas respostas. Elas sentem arrependimento quando você dá a elas incerteza. E a única maneira de criar incerteza genuína na mente de uma mulher é desaparecer. Você tem que se tornar um mistério. Você tem que se tornar uma pergunta sem resposta. Porque é aí que a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. A imaginação dela é sua maior aliada. É aí que ela começa a se perguntar por que você não entrou em contato. É aí que ela começa a pensar em todas as coisas que ela poderia ter feito diferente. É aí que ela começa a lembrar da maneira como você olhava para ela, da maneira como você a segurava, da segurança que você provia. Mas nada disso acontece se você ainda está na vida dela, orbitando como um satélite perdido. Nada disso acontece se ela ainda tem acesso irrestrito a você. Ela tem que sentir a perda para poder se arrepender dela. A escassez gera valor. É uma lei econômica básica que se aplica perfeitamente aos relacionamentos. Ela tem que sentir que não tem mais a opção de entrar em contato, porque essa é a única maneira de uma mulher perceber que cometeu um erro. Agora, ela ainda acredita que você está lá. Ela acredita que pode ter você sempre que quiser. Ela acredita que não importa quanto tempo passe, você ainda será uma opção segura na prateleira. Mas quando você fica em silêncio, quando você dá a ela o nada absoluto, quando você se remove completamente da realidade dela, ela começa a questionar tudo. Ela começa a perguntar a si mesma se ela te julgou mal. Ela começa a se perguntar se você realmente precisava dela tanto quanto ela pensava. Ela começa a comparar você com cada homem que veio depois de você. E acredite, a maioria dos homens modernos são fracos, o que joga a seu favor. E quando esses pensamentos começam, ela começa a experimentar algo que não sentia antes. A dúvida corrosiva. Essa dúvida a consumirá. Ela criará cenários na cabeça dela. Ela rolará por fotos antigas. Ela procurará pistas em mensagens antigas, tentando descobrir como você foi capaz de seguir em frente sem ela. E esse sentimento é muito mais poderoso do que quaisquer palavras que você poderia dizer, porque agora ela está experimentando o que ela nunca esperou sentir: ser ignorada. As mulheres bonitas, especialmente, estão acostumadas a homens perseguindo-as. Estão acostumadas a homens dobrando sob pressão. Estão acostumadas a homens quebrando ao primeiro sinal de distância. Mas quando ela vê você não fazer nada, quando ela percebe que você realmente desapareceu para focar na sua própria vida, ela sente algo que abala o núcleo dela. Ela se sente impotente. E é aí que o verdadeiro arrependimento começa.
Não quando você manda uma mensagem, não quando você explica o seu lado, não quando você tenta ser a pessoa superior e manter a amizade, mas quando você faz absolutamente nada em relação a ela. É aí que ela começa a pensar: será que eu cometi um erro? É aí que ela começa a verificar o telefone esperando ver seu nome. É aí que ela começa a assistir seus stories ainda mais, rolando por suas fotos tarde da noite, se perguntando se você está com outra pessoa. Mas ela nunca vai te dizer isso. Ela nunca vai admitir que se arrepende, porque isso significaria render o poder. Então, em vez disso, ela vai postar coisas para chamar sua atenção. O ciclo recomeça. Ela vai agir como se estivesse mais feliz do que nunca. Ela fará tudo o que puder para fazer parecer que ela seguiu em frente. Mas nos bastidores, ela está esperando. Esperando você reagir. Esperando você entrar em contato. Esperando você quebrar o silêncio. E quando você não quebra, é aí que o pânico real começa. Ela começa a perceber que talvez, apenas talvez, ela foi quem perdeu algo valioso. Talvez você não fosse apenas mais um cara. Talvez você não fosse tão substituível quanto ela pensava. E quanto mais ela percebe isso, mais isso a corrói por dentro. É por isso que o homem que desaparece completamente é o homem que ela lembra para sempre. Porque ele se torna o homem que ela nunca pode ter de volta. E nada assombra mais uma mulher do que o homem que nunca voltou. O homem que teve autorrespeito suficiente para não aceitar migalhas. Ponto número 5, e talvez o mais doloroso de aceitar. Se ela realmente quisesse você, ela estaria lá. Vamos destruir as desculpas agora. Se uma mulher quer você genuinamente na vida dela, ela estará lá. Sem hesitação, sem desculpas, sem sinais mistos. As mulheres não ficam sentadas esperando por um sinal divino para entrar em contato com um homem que elas desejam ardentemente. Quando a atração é alta, as regras sociais caem. Elas agem, elas perseguem a maneira delas, elas tornam a presença delas conhecida, elas facilitam o seu caminho. Mas se ela está apenas assistindo, se ela está apenas rondando no fundo, se ela está fazendo tudo, exceto entrar em contato, há apenas uma verdade dura. Você não é uma prioridade. Você é entretenimento. Você é um plano de contingência. Ela pode estar pensando em você, ela pode até sentir sua falta em momentos de tédio, mas ela não valoriza você o suficiente para tomar uma atitude. Isso é o que separa os homens que desperdiçam tempo precioso com uma mulher, dos homens que entendem seu próprio valor. Um homem de alto valor não fica sentado se perguntando por que ela não ligou. Ele não fica analisando o silêncio dela como se fosse um código secreto. Ele não deixa o fato de que ela está assistindo seus stories ou verificando seu perfil dar a ele falsas esperanças, porque ele sabe dessa verdade simples e inabalável. Se ela o quisesse, ela estaria lá. Ela não deixaria as coisas em aberto. Ela não testaria as águas com migalhas de pão. Ela não criaria confusão desnecessária. Uma mulher que realmente quer um homem faz o que for preciso para garantir que ele saiba, ou pelo menos abre uma porta tão larga que seria impossível não ver. Ela não confia em visualizações de mídia social. Ela não se esconde atrás do orgulho. Ela não espera por uma oportunidade. Ela cria uma. Mas se ela está em silêncio, se ela está fazendo tudo exceto entrar em contato, então você nunca foi a primeira escolha. Ela está mantendo você na órbita dela, não porque ela planeja voltar, mas porque ela quer manter a porta levemente aberta apenas no caso de tudo mais dar errado. Ela quer validação. E essa é a verdade mais difícil que a maioria dos homens se recusa a aceitar. Ela não está lutando para encontrar coragem para te mandar mensagem. Ela não é uma adolescente tímida. Ela não está sentada ao lado do telefone debatendo se deve entrar em contato. Ela não está esperando por um sinal. Se ela realmente quisesse você, ela não se importaria com nada disso.
Ela engoliria o orgulho, faria a ligação, mandaria a mensagem e faria o que fosse necessário para ter você de volta na vida dela. Mas agora ela não está fazendo isso. Agora ela está escolhendo permanecer em silêncio. E o silêncio é uma resposta em si. É uma resposta alta e clara. O homem que entende isso nunca espera. Ele nunca duvida, ele nunca senta lá esperando por uma mudança de coração, porque ele sabe que se ela tivesse valorizado verdadeiramente o que eles tinham, ela teria lutado por isso. E o fato de que ela não lutou, isso é tudo o que ele precisa saber para seguir em frente. As mulheres sabem exatamente o que estão fazendo. Elas têm inteligência emocional superior na maioria dos casos. Elas sabem exatamente como as ações delas afetam você. Elas sabem como o silêncio faz um homem pensar demais, como a incerteza o torna desesperado, como um pouco de atenção o mantém emocionalmente fisgado. E é por isso que a maioria dos homens permanece presa no limbo, presa entre esperar que ela volte e tentar convencer a si mesmos de que seguiram em frente. Mas um homem que verdadeiramente se valoriza não joga esses jogos. Ele é um homem estoico. Ele não busca a validação de uma mulher que deixou claro, através de suas ações, não suas palavras, suas ações, que ele não é importante o suficiente para lutar. Ele não perde tempo tentando decodificar o silêncio de uma mulher. Ele não senta lá se perguntando se ela ainda pensa nele, se ela ainda se importa, se ela se arrepende de ter ido embora, porque ele sabe dessa verdade fundamental. Se ela realmente o quisesse, ela estaria lá. Sem sinais mistos, sem jogos mentais, sem hesitação, apenas ação. As mulheres não desperdiçam tempo com homens que elas veem como valiosos. Elas não arriscam perder homens que elas verdadeiramente desejam. Elas não sentam em silêncio quando sabem que o silêncio poderia custar a elas alguém insubstituível. O momento em que você verdadeiramente entende isso, você nunca mais vai esperar por uma mulher. Você nunca mais vai sentar esperando que ela entre em contato. Você nunca mais vai analisar a atividade de mídia social dela, se perguntando se ela está tentando enviar uma mensagem oculta. Porque a única mensagem que verdadeiramente importa é aquela que ela nunca enviou. E quando uma mulher não diz nada, essa é a resposta dela. Um homem de alto valor não espera que uma mulher perceba o valor dele. Ele não pausa a vida dele esperando que um dia ela acorde e veja o que perdeu. Ele segue em frente. Ele foca nele mesmo. Ele constrói o seu império, seu corpo, seu espírito. Ele se torna o homem que ela vai se arrepender amargamente de ter perdido. E quando esse dia chegar, quando ela finalmente perceber o que deixou ir, ela vai entrar em contato. É quase uma lei da física. Mas até lá, será tarde demais. Porque o homem do qual ela se afastou não é mais o mesmo homem. Ele morreu e renasceu no fogo da disciplina estoica. Ele é mais forte. Ele é mais afiado, ele é intocável, ele não precisa mais da validação dela. E o maior arrependimento que uma mulher jamais sentirá é saber que o homem que ela teve um dia é agora um homem que ela nunca poderá ter novamente. Pare de perseguir fantasmas, pare de esperar por um sinal que nunca virá. O momento em que você entende a natureza feminina, o momento em que você aceita que ela vai assistir, mas nunca entrar em contato, é o momento em que você se liberta da ilusão. Siga em frente. Suba de nível. Torne-se o homem que ela se arrepende de perder. Junte-se aos fortes. Inscreva-se agora no canal Estoico Cru e apoie o movimento. Quando você se inscreve, o YouTube empurra este conteúdo para mais homens que precisam desesperadamente ouvir esta verdade. Esmague o botão de like, deixe um comentário, comente abaixo. Eu controlo minhas emoções, não ela. Você é o prêmio. Haja como tal.